Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do GLCast. Hoje nós temos a ilustre presença de um convidado aí bastante especial, o Maicon, ele que atualmente é coordenador, né, tá à frente da gestão aí da malharia do Grupo Elian. Maicon, seja muito bem-vindo aí à nossa conversa. Obrigado, Vandré. É um prazer estar aqui compartilhando aí da nossa experiência, do nosso dia a dia e espero somar para todos que nos assistem aí. Legal. O Maicon já é um tempo aí que eu queria trazer ele, agora que as agendas fecharam aí, muito obrigado pela tua disponibilidade. Maicon, hoje a gente vai conversar sobre o dia a dia de uma malharia, que você conhece muito bem. Mas eu queria que você se apresentasse para o nosso público, aí te conhecer um pouquinho melhor, como que o Maicon, ele surgiu no têxtil, se foi uma paixão, se foi empurrado pro têxtil, como é que tu caiu dentro dessa indústria? Como é que foi? Então, há 23 anos, né, eu já estou dentro de malharia. Nunca foi, obviamente, um desejo lá no início, nos meus 15 anos, mas foi uma oportunidade de emprego. Né? Uhum. Eu sempre fui muito apaixonado por manutenção, por parte elétrica, mas para quem é do interior e precisa de um recurso para iniciar a tua vida aí jovem e adulta, precisei trabalhar. E a primeira oportunidade que eu recebi foi uma malharia, né? Na época, lá na Lunelli. Sim. Então, onde eu me formei desde operador, né, auxiliar, tecelão, manutenção, programação, PCP, revisão, qualidade, desenvolvimento, né, toda a cadeia, não só como têxtil, malharia, mas pouco de noção de tinturaria, acabamento, devido a estar muito envolvido com desenvolvimento, a gente acabou criando uma boa bagagem. Né? Também tive a oportunidade de lecionar, né, pelo Senai, formando os técnicos têxteis, trazendo novamente todo o meu conhecimento técnico, a parte de gestão, tentando formar profissionais para essa área, e atualmente estou há 4 anos e meio no Grupo Elian, recuperando essa malharia lá e conseguindo grandes avanços, agora muito mais voltado para a tecnologia, tentando ser um pioneiro aí nesse mundo de tecnologia para dentro de malharia, que a gente vê que está precisando bastante dessa contribuição aí. Não, e com certeza, com 23 anos de experiência, inclusive passando, isso é uma novidade, não sabia que tu tinhas trabalhado como professor também, lecionando aí no Senai, legal. Isso ajuda também, né, você vindo da sala de aula e toda a tua experiência na indústria, com certeza ajuda no dia a dia a você lidar com talvez um pouco mais de cuidado, com um pouco mais de clareza, objetividade, olhando para a formação interna ali mesmo, né? Porque, contratas, né, um tecelão, um mecânico, mas ao mesmo tempo com a tua visão como professor, calma, né? Vamos lapidar que é um bom profissional, ele precisa do tempo dele, isso é bastante interessante, que junta as duas coisas, né? A visão de quem contrata com quem está formando. Sim. Traz uma visão mais ampla, né? Sim. Também fui um pequeno empreendedor, né? Tive máquinas retilíneas junto com o ex-sócio, né? Fazendo na época em tempo parcial. Então, tudo isso traz uma bagagem aí de empreendedorismo, de dor de dono, de cuidar dos detalhes, né? Para que a gente possa aí aplicar, né, na indústria, principalmente aí numa área que eu me apaixonei. Como eu falei, não era meu foco, mas quando a gente toma gosto, se dedica, gosta do que faz, os resultados também acontecem de maneira mais fluida, né? Eles também aparecem, não? Com certeza. E, Maicon, aproveitando então essa tua experiência, já conhecendo um pouco do teu trabalho lá à frente da malharia, conhecendo um pouquinho lá dos bons resultados, né, que vocês vêm apresentando, como é o dia a dia do Maicon, né, como coordenador, à frente da gestão da malharia? Então, o Maicon acorda de manhã, toma um bom café e vai pra malharia. Como é que é o teu dia a dia? O que você foca? Como é que é a tua agenda? Eu sei que deve ser bastante corrido, não é todo dia igual, mas as tuas prioridades à frente da gestão de uma malharia, aonde está mais concentrado assim, o teu foco, ou seja, nesse momento, na situação em que a malharia está hoje, assim, como é que é? Entendendo que a malharia, né, para quem nos acompanha, gente, malharia não é só o tear, né? Tem muita coisa que acontece lá dentro. Sim. Como é que é isso, Maicon? Como é que é o teu dia a dia, o teu foco, assim, as prioridades? Então, obviamente, a gente foi construindo isso, mas hoje o meu chegar, né, na malharia, inicialmente vai pela recepção das pessoas. Né? A primeira preocupação do dia é como é que tá o time. Sim. Quem veio, quem não veio, como que a gente faz. Né? Se precisar de algum movimento mais estratégico, é trabalhar nisso. E
depois é sentar no meu computador e avaliar indicadores, Sim. Avaliar o estado atual das máquinas, né? Pela tecnologia que a gente tem de acompanhar tudo online, entender como é que está a programação, né? Como é que está as necessidades versus as demandas, né? Como equilibrar isso, como é que está o abastecimento de fios, se está fluindo normalmente, se a gente precisa de alguma intervenção, mais a nível de planejamento, tentar projetar os principais impactos, né? Se ali precisar fazer algum movimento de ajuste, fazer o mais rápido possível, para que toda a minha ação hoje visa em um único objetivo, é evitar tear parado, né? E a gente sabe que vai acontecer, porque vai ter fio com problema, vai ter falta de operador, vai ter setup para fazer, vai ter preventiva para fazer, então a gente tem que organizar tudo isso para que a gente tenha o menor impacto possível. Sim. Então esse é o meu foco aí inicial da manhã. E aí depois vem, né, naturalmente vai vindo as demandas, né, os impactos. E aí é trabalhar nisso, né, tentar deixar a equipe mais organizada possível, também deixar a equipe mais tranquila. Acredito mais que é sob pressão que a gente vai conseguir extrair resultados, a gente precisa conscientizar, falar muito, de certa forma hoje equilibrar o sentimento das pessoas para que elas possam aí conseguir entregar, né, sua parte técnica de maneira mais ajustada possível, da melhor maneira possível, para que tudo isso se converta em resultado. É bem o papel de uma liderança, né? Sim. Extrair o melhor resultado da sua equipe, o melhor desempenho da sua equipe, dando condições para que ela consiga, de fato, desempenhar, né? Ter um desempenho muito bom, né? E não só cobrar, mas dar condições, né? Feedback, promover treinamentos. Então, olhando para a tua equipe, olha, tem um setor ali que eu preciso dar uma prioridade, fazer uma capacitação, dar um treinamento para ele, né? Eu acho que isso, né, no dia a dia também faz toda a diferença, né? Ainda mais que você veio de uma escola, né, como professor, né? Poxa, vamos melhorar ainda essa questão também do treinamento, dar o tear nas condições, né, o produto, um fio, como você falou. Problemas vão ter todos os dias, né? Eu escutei já um tempo atrás, né, no têxtil, outras áreas também devem passar por isso, mas o têxtil eu acho que é muito comum, que ele é um novo problema para um velho produto. Aquele produto que já faz há muito tempo e toda hora tem um problema novo para aquilo. Então, saber lidar com essas questões também e ter a equipe junto, né? Trabalhar junto, reconhecer. Eu acho que no teu dia a dia deve ser muito forte isso, né? Sim, você trouxe muito bem isso, né? Porque aquilo que ontem estava rodando perfeitamente bem, mudou o clima, esfriou. Exato. Já não é o mesmo cenário. A dificuldade, ela começa a aumentar e aí às vezes tu tem, junto com isso, né, um comportamento humano que começa a se frustrar, e aí você tem um indicador que já está apertado e que tu precisa ainda evoluir. Então, a malharia é muito dinâmico. Sim. Né? Então, desde o comportamento da fibra, qual a gente viu muito e reforçou muito lá na imersão, desde um ajuste de tear, né, porque tear é tudo milimetricamente. Há um sincronismo muito grande entre os componentes ali, agulha, platina, perfeito, tudo, e qualquer desajuste ali pode mudar o comportamento da malha, né? Sim. Então é uma junção de comportamento de fio com comportamento de máquina, tem uma questão operacional que ele precisa estar atento, precisa prevenir, né? Precisa cuidar da limpeza, principalmente no mundo que eu vivo hoje, que é muito algodão. Então todo e qualquer detalhe, né, seja feito ou não feito, ele faz a diferença. Então a gente tem que estar o tempo todo reforçando isso com a equipe. Hoje eu tenho 3 líderes, né, dentro de primeiro, segundo e terceiro turno, rodando 24 horas, e todos têm que estar muito conectados com o que está acontecendo. Então a troca de informação, desde eu receber o turno, entender o que está acontecendo, acompanhar a programação, acompanhar as demandas, acompanhar abastecimento de fio, ter a troca de turno, tudo tem que estar muito conectado. Então a gente procura, diante desse dia a dia, deixar as pessoas o mais envolvidas possível, né? Envolvidas com o resultado
do setor, envolvidos com resultado de time, de turno, de equipe de manutenção, de equipe de programação. Todos devem estar muito conectados para que o resultado ele aconteça a nível de entrega, a nível de qualidade, a nível de desempenho. Isso que todos consigam entender para onde querem chegar, né? Todo mundo enxergar isso e aí todo mundo junto com, né, a mesma estratégia, cada um na sua função, mas com o mesmo objetivo, né? Quando isso está claro para a equipe, para a empresa e para a equipe, tudo me parece que tende a funcionar melhor. Como diz, né, às vezes tudo dando certo ainda pode dar errado. Mas tem que ter, né? Tem que ter as metas, os objetivos bem traçados para que a equipe enxergue isso. O Maicon trouxe uma coisa aqui bem interessante, que eu acho que, né, quem é do mundo têxtil aí, malharia, tecelagem, a própria fiação passa muito por isso. Ele colocou aqui, né, uma empresa que trabalha muito com algodão, então é uma fibra natural. Essa fibra, ela tem um comportamento muitas vezes conforme ao clima, né? Se está muito úmido, muito seco, o próprio equipamento, o fio, né? Mesmo um fio muito bom, com uma excelente qualidade, ele vai sofrer com essas variações de clima, muito úmido, muito seco. Ele tem comportamentos diferentes, né? Isso acaba no dia a dia, algo que talvez já estava muito dominado, mas um clima muito seco atrapalha um pouco, num clima muito úmido também atrapalha um pouco no desempenho do tear. Então isso no dia a dia, essas variações, e a nossa região aqui, né? A gente está falando aqui de Jaraguá do Sul, é algo que, né, às vezes temos 4 estações no mesmo dia, né? Começa muito frio, muito seco, daqui a pouco já chove, então tem essas variações ao longo do dia e que vai interferindo no desempenho da malharia, né? Então, para quem trabalha principalmente com fibras, né, naturais, sofre um pouco mais esse impacto. Então, o Maicon trouxe uma coisa aqui bem interessante. Maicon, e olhando para os produtos hoje do Grupo Elian, vocês na verdade têm a produção da malha para uso próprio e vocês têm também a venda de malha em rolo. Esse mix, né, de produtos dentro de uma malharia, essa variedade de malhas produzidas, consequentemente, você precisa ter uma variedade bastante grande de equipamentos, de teares, para atender. Consequentemente, você tem também um estoque variado de fios para atender toda essa variedade. Como é que existe alguma forma de padronizar alguma coisa no meio de tanta variedade? Alguma regulagem? Como é que a engenharia, junto com a malharia, trabalha essa questão? Como é que é negociado isso? E já entrando também nessa parte do desenvolvimento, como é que é esse processo de desenvolvimento com todas essas variedades, assim? A malharia, ela, em algum momento, Maicon e equipe, ela disse, não, é muita variedade, não, esse fio, ele não roda bem pra gente, existe uma limitação ou vamos tentar rodar, vamos fazer o teste para ver como é que isso se comporta? Falando um pouquinho do desenvolvimento e toda essa variedade, que é uma dificuldade no dia a dia, porque é muito setup, né? Você acabou de colocar uma situação anteriormente de não, né, evitar, minimizar tear parado, mas se tem tanta variedade, existem setups, que é para a máquina para, né, trocar o artigo ali. Como é que é essa parte do desenvolvimento e toda essa variedade ali para vocês? Bom, Vandré, é legal falar isso porque isso é muito forte no nosso dia a dia, né? A gente, como malharia, atende essas duas frentes de negócio e elas competem entre si. Quando a gente fala de Elian Confecção, a gente já tem uma base de produtos básicos consolidados e que a gente já tem isso como um padrão, mas a gente tem, de forma muito crescente, marcas que trazem produtos mais sofisticados e aí entra muito o diferenciado, os produtos diferenciados com fibras diferenciadas. E em paralelo a isso a gente tem a N, né, como a venda de malha em rolo, que atende a um mercado mais de moda masculina, com produtos também bastante diferenciados. Para isso, sim, nós precisamos ter vários tipos de máquina, com várias características de diâmetro, finura e obviamente uma manutenção bastante técnica e preparada para colher, né, esses produtos e conseguir reproduzir isso. Obviamente a gente precisa da engenharia muito parceira, é muito feliz assim porque nossa engenharia ela tem essa consciência, né, do impacto
impacto que esse mix de produto traz para dentro de malharia. Hoje somos monitorados, digamos assim, né, como malharia, como setor, a custo minuto. Então, qualquer minuto perdido em setup, ele é impactante lá no final. Nós procuramos aí ter o máximo de atendimento, né, dentro do que o setor de demanda, planejamento, produto nos solicita, porque sim, acontece as pesquisas de mercado, acontece aí as pesquisas de tendência e que me diz que, olha, agora a tendência é tal produto para tal máquina, e por muitas vezes a gente já tem aquele grupo sobrecarregado e a vontade é de dizer não, né? Aqui já não cabe mais. Sim, porque tem uma capacidade, né? Cada máquina. Mas eu não posso olhar só como malharia, meu desejo de resultado, né? A malharia, ela faz parte de um conjunto de operações de uma organização. Sim. Então, o objetivo é fazer o que é melhor para a organização como um todo. E às vezes, sim, nós vamos ter que sofrer essas dores aí do alto número de setup, do alto número de desenvolvimento. E o que a gente faz para controlar isso? Primeiramente, é ter uma equipe robusta, né, que consegue fazer um bom desenvolvimento de um bom produto, de forma que quando a gente for reproduzir ele conseguir trazer, né, para a malharia bons resultados a nível de eficiência, a nível de desempenho operacional, que isso vai rodar numa condição de máquina bem equilibrada, né? Eu diria que o problema fosse se a gente tivesse que fazer isso sem ter um equipamento numa condição saudável, a gente não tivesse uma boa estrutura, uma boa manutenção, onde que muitas vezes você desenvolve um produto e acaba limitando muito a máquina por um tamanho de ponto muito, digamos assim, fechado. E aí, quando tu vai colocar na máquina, que às vezes é a irmã dela, né, não roda. Então, a gente diz assim que todo desenvolvimento ele tem que nascer de uma forma que o tear não seja sacrificado, não seja judiado. Sim. Né? Para que quando a gente for reproduzir em qualquer máquina que a gente vá colocar, ele tenha uma boa aceitação. Bom, feito isso, acho que a gente já é um grande passo para que a gente consiga aí ter um bom controle produtivo depois. Para nós, esse alto número de setups e trocas de artigos, também é importante falar sobre isso. O que a gente considera um setup? Quando você mexe em toda a estrutura da cabeça têxtil, né? Mexe em pizzas, mexe em pedras, né? Você tem uma troca mais demorada. Agora, quando é uma troca de artigo que a gente fala, você preserva a cabeça têxtil, a parte estrutural, não mexe em pedras, não mexe em agulha, apenas tira, coloca laçando, troca, né, o fio, muda uma colocação, muda um pouco da alimentação. É uma troca rápida. Sim. Né? Mas hoje a gente faz na média de 4 a 6 em trocas de artigos e setups por dia. Então, de 4 a 6 por dia? Por dia. Volume bastante grande pela uma quantidade de máquinas que a gente tem, porque realmente isso é característica dessas duas frentes de negócio que entra de forma simultânea. Então, quando a gente fala em como a gente faz para padronizar isso, né? Então, padronizar é, como eu falei, desde o desenvolvimento, fazer de uma forma possibilite depois, né, uma produção saudável. E mais do que talvez padronizar, né, Maicon? Existe o planejamento, eu acho que é super importante, do que vai entrar agora, vai ter uma troca daqui a 2 horas, já vai conciliar isso com uma preventiva, já que vai ter que abrir toda a máquina, já faz a preventiva e já aproveita para fazer a troca, porque imagina, fazer uma preventiva, monta toda a máquina para uma meia malha, chega meia hora depois o Maicon com uma folha na mão dizendo, vamos trocar agora, vai mudar tudo. Poxa, isso faz toda a diferença, né? Com certeza, e trouxe isso muito bem, importante falar, a gente já falou lá no início, um pouquinho antes da nossa conversa, sobre a importância da tecnologia. Sim. Eu me lembro que há 4 anos atrás, quando a gente fazia ou recebia a programação, né? Quando eu cheguei na malharia, a forma de malharia ser programada era com um olhar muito de PCP. PCP a nível de demanda e entrega, mas sem olhar para questão técnica. E eu falo que o PCP não estava errado como ele estava fazendo, mas ele não tinha visão das dores da malharia. Então o que a gente fez foi agrupar isso, né? Trazer uma pessoa com habilidade para entender o impacto de um setup, aliado a um prazo de entrega, né? Uma capacidade e como que a gente distribui isso nas máquinas. Bom, isso foi um passo bastante importante para a gente dar uma condição melhor de trabalho. E aí depois veio a tecnologia com toda, né, a nível dos controladores, a automação, a integração com o Consist. Então hoje fica muito mais prático, né?
né? O meu analista hoje, ele não precisa descer para a produção, porque ele abre a tela de um Gantt e ele consegue prever exatamente quando cada tear vai encerrar a última rolo e o momento que vai entrar essa etapa. E se ali concentrar muito ao mesmo tempo, ele consegue fazer as manobras, né, em consulta com o PCP, análise de demanda, para ver se aquela máquina que vai entrar em setup às vezes vai conciliar com uma, duas, outras, três. E tomar uma decisão de dizer, olha, vai parar muita máquina ao mesmo tempo, eu não tenho mecânico para isso. Então ali ele estende alguma malha que pode ser produzida para estoque, ou digamos, ele prevê que à tarde, né, vai concentrar muito setup, ele já adianta agora na parte da manhã, para que a gente possa escalonar essas trocas, esses setups, e aí assim evitar o máximo de máquina parada, sabe? Então a tecnologia, ela contribui muito para isso. Assim, falando parece que, poxa, é muito fácil, né? Tá ali numa tela, tem o Gantt, vai controlando, mas no dia a dia acabamos de falar sobre isso há pouco, aquele fio que não rodou bem na máquina X, vai ter que mudar lá para a máquina Y, lá vai rodar melhor, isso atrapalha todo esse gancho ali, né? Vai ter que ir lá e mexendo tudo, né? Daqui a pouco chegou uma urgência, tem que fazer essa troca rápida, então você estava falando de um dia muito perfeito, assim, né? Mas que aí faltou o operador, estava tudo programado, mas faltou um operador, daí a máquina fica parada, tem que mudar o planejamento, tudo isso pode acontecer. Faltou um mecânico que estava previsto para ele fazer aquela manutenção, né? Então a equipe está desfalcada. Antes era um mundo mais perfeito, assim, né? Mas a gente sabe que no dia a dia tudo isso vai acontecendo. Ô Maicon, e falando a respeito da produção de vocês, hoje no Grupo Ilian, a malharia, ela tem capacidade, me corrija aí, né? Mas hoje a capacidade de produção da malharia de vocês é de quanto? Vocês controlam essa capacidade mês, né? Qual é a produção de vocês mensal? E para o público entender, assim, para uma malharia, nessa capacidade que você vai trazer para a gente, o que tem tudo lá dentro? Revisão, a própria malharia, os teares, o depósito de fio, o depósito de malha crua, todas essas áreas, o tamanho da equipe, quantos tecelões vocês têm, quantos turnos vocês trabalham, equipe de manutenção. Se puder trazer um pouquinho desses números para entender, poxa, mas 5 pessoas que trabalham lá, são 500 pessoas que precisam para tocar uma malharia. Como é que para trazer um pouquinho desses números, porque às vezes o nosso público, muitos não são de malharia e às vezes não entende quantas pessoas para tocar uma determinada produção. Vamos lá, né? Então, trazendo um pouquinho mais de dados, nossa malharia hoje ela tem 35 teares, desses são 25 circulares, monofrontura e 10 dupla frontura. São mais 7 retilíneas também, mas a gente contrata muita malharia externa. Devido a alguns produtos que a gente não tem nem a máquina interna, a gente contrata externo. Então hoje do que a malharia produz, 80% é na nossa malharia interna, a gente tem mais uns 20% que a gente busca externamente. Seja por não ter a máquina interna, ou seja por algum grupo que esteja com limitação, a gente busca esses parceiros para conseguir nos auxiliar nessas demandas. Então eu tenho uma equipe que controla isso, a programação ela chega pelo analista, então eu tenho um analista, eu tenho um assistente administrativo, né, que cuida de toda a parte fiscal, do que vai e volta, interno e externo, né, o fio que está em posse de terceiros, né, ele faz esse controle. Nós trabalhamos hoje num formato de programação de retilínea, por exemplo, as 7 máquinas internas elas ficam somente para atender a confecção, né, a gente busca mais, na média, fica com 15 teares externos para atender a venda de malha em rolo. Então isso traz aí uma rotina bastante grande de atividades aí por parte do pessoal que faz esse controle, né? Então tem que ter uma equipe aí preparada para isso. Organizar rota, coleta, entrada dessas malhas dentro da data, para que organizar a pesagem, para que a gente consiga ser pontuados, né, positivamente na entrega. Então tudo isso é uma parte que vai além da nossa malharia interna. Essa parte externa fica na tua gestão também? Fica na minha gestão também. A gente recebe a programação do PCP central, do que a malharia precisa entregar, com as suas datas de entrega, que é semanal, né? Recebe uma semana, entrega na outra. Para a venda de malha em rolo, a gente tem uma semana aí para produzir. Para a confecção, são 3 dias. Eu recebo na sexta e tenho que entregar na terça. Obviamente, a gente tem um ponto de ressuprimento que consegue aí meio que atender, né, essa
essa demanda a curto espaço de tempo. E aí quando a gente vai para interno, a gente tem máquinas de diâmetro 32, finura 28, finura 22, finura 26, né? E aí tem também a manutenção fazendo essas trocas de cilindro conforme a demanda de produto. A gente tem máquinas de diâmetro 30 aí das monofrantura com finura 28, com finura 24, que também ao tempo todo a gente faz essas trocas devido com a necessidade aí da programação. E aí a gente tem as máquinas duplas, né? De diâmetro 34, finura 20, finura 22, finura 28, diâmetro 30, dupla, finura 18 também. Fica aí mais para a parte do diferenciado, para a parte dos acessórios, e que essas concentra aí uma equipe muito habilidosa, que é uma máquina que exige um pouquinho mais aí do mecânico para conseguir colocar ela em rodar com qualidade, né? Só para um detalhezinho ali, né? O Maico tá falando aqui das finuras, para quem não é da área de malharia. Então, uma finura 28 trata-se de uma agulha mais fina, ou são 28 agulhas por polegada. Quando ele fala de uma finura 20, então é uma agulha mais grossa do que a finura 28, que são só 20 agulhas no mesmo espaço. Então, um detalhezinho aí para, né? O que é essa finura, né? Exato. E aí, a gente tem o fio que abastece toda essa malharia. Então, nós conseguimos aí, ao longo dessa minha passagem pela Elian, conseguir também, junto com a equipe de engenharia, construir, né, controles de entradas de fio, onde que hoje toda a carga que a gente recebe, ela passa, né, pelo nosso laboratório para avaliar características básicas, aparência, torção, título, variação de título. Né? Resistência também? Resistência não, porque aí a gente não tem aparelho. Mas se dentro desses parâmetros a gente percebe alguma anomalia, aí a gente direciona para o Senai para fazer uma análise mais detalhada, né, com todos os parâmetros. Isso que vocês fazem é fundamental, né, Maicon? Porque é a matéria-prima principal, a única matéria-prima para fazer uma malha. Né? Então, se não conhece essa matéria-prima que está entrando, que vai ser transformada em malha depois que está feito, não tem marcha ré, né? Não tem como voltar. Sim, a qualidade da malharia, ela começa pelo teste de fio. A nossa moça de compras lá, né, nossa amiga Marley, fechar uma carga, o fornecedor ele tem que enviar um laudo desse fio, né? Esse laudo a gente compara aí com a tabela Worcester, né? No mínimo 50% de aceitação, e aí ele entrou pelo laudo, deu positivo, vai para o teste físico. Teste físico deu ok, vai para a malharia rodar uma carga teste. Né? Lá nessa carga teste, aí a gente avalia de fato o comportamento, porque tem certos tipos de comportamento que no laboratório a gente não consegue identificar. Sim. Né? E aí vem para a malharia para a gente avaliar se é um fio que ele solta muito resíduo, né? Popular poeira. Poeira, né? Do e fio. Quanto que isso impacta na produção ou não, ou se não impacta. Né? Hoje nós trabalhamos aí com linhas de produto de boa qualidade, né? O fio penteado, a maioria do nosso algodão ele é penteado, dificilmente vem, né, um cardápio, algumas coisas assim, se vem através de uma mistura íntima, mas a maioria do nosso fio ele já é penteado, temos pima também, então assim, a gente procura ali se cercar do máximo de impacto possível, né? Porque quando a gente fala fazer uma carga teste, mas o laboratório não testou, por que a gente precisa ir pro TEAR? Sim. E isso sempre foi uma quebra de paradigma, né? Para quem não é de malharia, ter esse entendimento da importância de rodar uma carga teste no TEAR. Porque lá a gente pega para ver se o fio realmente tem uma boa resistência, para ver se ele não está rompendo muito, se ele está soltando muita poeira, muita buchinha e vai parar muito no pega-nó, no catanó ali e interferir em parada, ou quando essa bucha pode representar lá através de uma irregularidade, quebrar uma agulha, entortar uma lingueta e gerar uma falha, né? Então é aquilo que vai impactar no tecimento, é poder olhar para essa malha e dizer, olha, esse fio realmente ele está uniforme, ele tem pontos irregulares que está deixando o aspecto de uma malha feia, né? Sim, com algum defeito. E mais, né? A passagem de carga ela é muito importante, né? Eu ia comentar isso agora. O final do cone em trabalho para o início do outro cone, né? Sim. Eu falo, para uma malharia que nós somos cobrados por custo minuto, né? Repito, qualquer minuto ele é muito importante para nós. E então, quando você tem um fio que ele está com muito problema de reserva, ou o início do cone está com problema, e nessas passagens ele para muito, né? Isso acaba derrubando, né, a nossa disponibilidade de tempo. O próprio cone, às vezes, a embalagem ali, né, danificada, né, um pouquinho cortada, o fio já começa a engatar, já trava tudo. Sim, e a gente vê uma diferença muito grande dos fios quando são, aqui falando novamente algodão, quando são nacionais, existe um cuidado, uma preocupação aqui dos nossos fornecedores de uma embalagem, né, do cone
de papelão bem preservado, com uma reserva bem construída, para que possibilite, né, para nós, como malharia, uma boa produtividade. Já dos importados, a gente vê que não é bem assim. Então, a gente vê muita dificuldade, porque lá eles prezam muito pelo o fio em si de boa qualidade. Mas a gente esquece desse detalhe. Então, aqui a gente está muito mais próximo do fornecedor. A gente vê um exemplo aqui do pessoal da GL, da TBM, então a gente tem uma abertura muito grande e consegue pontuar. Na semana passada eu recebi o pessoal lá da TBM, inclusive a gente falou desses detalhes. Uma mistura de fio íntima, que veio lá com 88% algodão, 12% poliéster branco, e que, né, colocado isso em produção, se tiver um cone de algodão ali no meio, pode gerar um barramento. Já dá um barramento. Então, o que o fornecedor faz para nos ajudar? Ele vai lá e aplica um falso corante para o fio vir numa cor, né? Ele vem rosadinha. Isso facilita o nosso dia a dia. Sim. Isso traz mais tranquilidade de que não vai haver uma mistura, não vai haver um problema. Então, essa proximidade com os fornecedores aqui nacionais, elas traz mais segurança para nós, devido a esses pequenos detalhes que fazem a diferença lá no dia a dia, sabe? Sim, sim. A gente já está entrando em qualidade, indicador de eficiência, mas retomando ali essa parte da produção de vocês, então são 35 teares, e aí talvez muitos pensem, bom, é um tecelão por tear, né? É tipo uma máquina de costura, assim, é a máquina de costura e a costureira, é assim que funciona, Michael? Não, Vandré. Não? Lá o tecelão, ele tem que cuidar de 4 máquinas, né? A gente até é um pouquinho diferente do mercado como um todo, a maioria dos operadores aí na região cuida de 3, nosso operador, ele cuida de 4 máquinas, né? Mas isso também foi pensado não para sugar, explorar, judiar o tecelão, mas nós pensamos estrategicamente desde a posição de máquina, a criar o espaçamento para que ele pudesse conseguir trabalhar, fazer uma boa limpeza, para que gere uma condição. A gente tem um sistema de umidificação para controlar a umidade do ar. A gente tem os exaustores tanto inferiores, né, de chão, para sugar essa poeira, como os laterais também, para conseguir eliminar o máximo dessa impureza e ele conseguir ter um bom comportamento, né? Nós também temos um modelo de trabalho muito voltado para o Lean. Temos aí o programa 5S, mas nós temos um controle por célula. Então, o tecelão hoje ele cuida de 4 máquinas, opera, né? A responsabilidade dele é cuidar da qualidade e da produtividade. E a gente tem um auxiliar que auxilia ele, que faz o abastecimento desse fio, que amarra esse fio. Então, o auxiliar, ele cuida da operação de 8 máquinas. Então, esses 2 tecelões e um auxiliar formam uma célula de trabalho. Entendi. E ali, tanto o auxiliar como o tecelão, e ambos os tecelões, eles têm, né, esse compromisso de se ajudar. Essa é a nossa lógica de trabalho, para que a gente possa aí distribuir as atividades e cada um possa conseguir fazer suas entregas de forma mais tranquila possível. Sim. Então vamos lá, 35 máquinas, um tecelão para cada 4 máquinas. Quantos mecânicos você tem? Isso falando em turno, né? Quantos mecânicos uma equipe, não sei, num turno geral? Como é que funciona a parte de manutenção? Então, André, hoje também a manutenção ela é disposta nos turnos de forma até mais estratégica, olhando para a nossa demanda. No primeiro turno eu tenho 2 mecânicos, no segundo turno eu tenho 3 mecânicos, e no terceiro turno também eu tenho 2 mecânicos voltados para troca de artigo e setup. Por que no segundo turno eu tenho 3? Porque é quando o horário normal faz o desenvolvimento, o horário normal faz a preventiva, junto com o setup, e muitas vezes quando ele é longo, ele não consegue terminar. Então, no segundo turno, eu tenho um mecânico a mais para ajudar a terminar aquilo que o horário normal não conseguiu terminar. E dentro do horário normal, eu tenho um mecânico só para desenvolvimento, eu tenho 2 mecânicos voltados aí para preventiva, eu tenho um mecânico só cuidando daquela parte da revisão das agulhas, de fazer um bom aproveitamento, né, para fazer o reabastecimento dessas agulhas que o operador quebrou. Então, ajuda nesse controle, porque algodão, obviamente vai quebrar mais agulha. Ele não desgasta tanto a agulha, porque ele não é um fio tão abrasivo. Então, o poliéster já é ao contrário. Já é ao contrário. Mas eu tenho uma condição de impurezas que gera mais quebras. Então, essas sujidades, né? Esse acúmulo, esse pó com óleo, tudo vai... Então eu preciso de um mecânico para fazer isso. Eu preciso de um mecânico para repor o óleo, né? Porque no tear abastecer, né? Tem que fazer o abastecimento do óleo diário, essa reposição das agulhas, né? Eu tenho um mecânico hoje que ele
é muito focado na parte técnica, né? Controles, por exemplo, de consumo de fio, de qualidade, de vinco, de revisão, né? Ele é um auxiliar de mecânico que eu formei como um olhar mais técnico. Ele é aquele que, se deu algum problema, como um leve risco, ele vai lá na malha acabada, ele revisa, ele traz para a malharia, ele nos traz esse problema e a gente avalia junto, toma decisão junto do que fazer. Conferência de tensão de fio, de LFA, sim, né? Então, isso é constante também, né? Isso é constante também. Claro que hoje a gente tem a automação, aí a Sim, tecnologia fazendo isso de forma online, mas é importante a gente não só confiar nisso, né? Até porque é um momento de transição, a gente precisa realmente na prática ainda investir em cima disso. Sim. Ô Michael, daí então a gente falou que a engenharia bem parceira da malharia, então facilita o dia a dia de vocês, uma boa equipe treinada, teares com uma excelente manutenção, um fio de ótima qualidade, então me parece que isso tudo somado não vai trazer problemas de qualidade. Mas me parece que vocês têm lá uma revisão também. Tem. Para garantir ainda que mesmo tudo isso somado, favorável, né? Construído de forma padronizada, de forma que seja tudo bem controlado, mas ainda acontecem alguns defeitos. Como é que é a parte da revisão? Vocês conseguem revisar uma boa parte da produção de vocês? Então, no nosso formato de trabalho, né, a gente revisa, eu diria que até pouco perto do que a gente produz. Né? Internamente, nós revisamos aí de 12% a 15% daquilo que nós produzimos. Essa revisão ela é muito direcionada aos inícios de turno. A primeira peça de todo o tear do início de turno, ela obrigatoriamente deve passar pela inspeção. A gente diz que o turno ele tem que ter a tranquilidade que ele iniciou, né, com a produção organizada, com qualidade. Então a gente precisa garantir isso lá no início. E depois, quando um tecelão está produzindo, identificou uma falha na malha em produção, naquele rolo específico, ele direciona isso para revisão. Sim. Então, ou poucas vezes acontece de um inspetor ter um pouquinho de tempo e aí ele vai lá, pega umas peças aleatórias para fazer uma investigação. Mas na grande maioria, o inspetor ele revisa aquilo que é direcionado para ele. Sim. Então, a qualidade ela fica muito sobre a responsabilidade do tecelão. Claro que, novamente, a gente tem controles hoje de todo o rolo produzido pelo cartão, que é fusionado, pelo código de barra. Então, a máquina hoje ela não roda sem um responsável, a gente tem esse controle de processo. Para rastrear, né? Para rastrear aquilo que é produzido. E, obviamente, sim, infelizmente, ainda passa para o processo seguinte alguns defeitos. São bem poucos, mas passa. E quando passa, a gente consegue ter a rastreabilidade do operador. E aí vai lá e faz uma conversa, entende o que aconteceu, né? A gente faz um trabalho chamado FCA, autocasa e ação, para conseguir aí conscientizar o tecelão que, olha, que você errou. Então, precisamos ter cuidado para não acontecer novamente. E a gente sabe que nós somos tecelões, somos operadores, e a gente cuida de 4 máquinas, uma hora um defeito e o outro vai acontecer, vai passar. Também fui tecelão, sei bem. A gente procura ao máximo aí ter na nossa equipe pessoas conscientes, né, dessa importância da responsabilidade que ele tem de fazer certo da primeira vez. E como você colocou, né, Maicon, estando atento a tudo isso e com a experiência, né, tua e da tua equipe, é importante que às vezes não é só, a gente já falou isso lá na frente, não é só cobrar do tecelão ou do próprio mecânico, dos operadores, que tem que fazer certo. Às vezes, se ele não está fazendo a operação corretamente, não está conseguindo enxergar algumas coisas que deveria, nem sempre é porque ele não está fazendo direito. Às vezes é porque aquele processo ainda não está sendo feito da melhor forma possível, para facilitar que esse operador consiga fazer de uma forma melhor. E aí que vem o papel, né, da liderança, da gestão, de olhar se é má vontade, se é falta de treinamento, ou é porque, de fato, o processo não dá condições de que ele faça melhor, né, com os recursos que ele tem naquele momento. Isso é importantíssimo também, né? Claro, porque, vamos lá, quando a gente fala hoje a nível operacional, né, as pessoas que chegam lá, vou pegar o cara do primeiro turno, que acorda 3h30, 4 horas da manhã, para 5 horas estar lá do lado da máquina, dando o seu melhor. Sim. Natural que ele chegue um pouco desconectado. Nessa sociedade que a gente vive hoje de muitos problemas, né? Desde familiares, desde a da escola, né? A mídia aí desvirtuada
desvirtuando muitos valores, todo mundo fica desafio, o tempo todo dificuldade preocupado. Que não... E todas essas preocupações, ela vem junto com o operador que está lá na máquina. São seres humanos que estão ali, né? Sim, desde um problema de economia, um problema relacional, fatores aí, casas que impactam bastante, né? Obviamente o operador, ele acaba às vezes chegando frustrado, né? Às vezes desconectado, ou às vezes ele está lá só de corpo presente e a cabeça está longe, né? Então qual que é o papel da liderança nesse momento? Primeiramente, acolher, tentar trazer ele para a responsabilidade das entregas dele. Sim. E obviamente que numa conversa pode dar resultado, às vezes vai precisar de uma ajuda extra. Na empresa a gente tem grupos de acolhimento, né? O Gente Gestão contribui muito para isso, mas de fato é o líder que às vezes é o pai, é o médico, é o psicólogo, né? E tem que estar ali a todo campo, porque não é assim, hoje eu não tô bem, então tu vai lá e consulta com o médico, consulta com o psicólogo e depois tu volta a trabalhar. Não funciona, a gente não tem esse tempo. Então o líder, ele tem que estar o tempo todo fazendo esse acolhimento, esse direcionamento, né? E trazendo ele para conexão com o trabalho dele, com a responsabilidade, com a atividade dele. E a gente falou sobre fibras, sobre máquinas, sobre clima, e tudo isso muda de forma muito rápida. Então hoje o tecelão, ele pode estar rodando 4 máquinas de um fio, uma meia malha, uma malha bem simples. Amanhã, daqui a pouco, entra um fio com linho, né? E aí entra um elastano. E aí outro dia já entra um moletom, que às vezes quebra agulha na felpa e fica um pouco mais difícil de ver. Então, no nosso modelo de trabalho, a máquina que hoje está rodando tudo muito fácil e tranquilo, amanhã pode ser um dia diferente e ele tem que se adaptar a isso. Sim. Então, nós temos hoje um modelo de trabalho onde que, sim, a gente já segmenta alguns tipos de produto, né? Essas máquinas só vão rodar cotton e meia malha, por exemplo, e aí a gente já fisicamente já realocou isso. A gente tem grupos que trabalham lá com malhas mais diferenciadas, trabalhadas, e aí a gente tenta, né, colocar os operadores que já estão mais habilidosos, por exemplo, para artigos mais trabalhados, aquele que está em desenvolvimento para artigos mais básicos, máquinas com menos velocidade, como também tem aquela malha básica, mas que vai um elastano, mas que roda em 36 RPM. E aí eu preciso do tecelão ainda mais ativo, ágil, né? Eu lembro que na minha época tinha tecelão 1, tecelão 2, tecelão 3, é o que cuidava da meia malha, é o que cuidava da malha com elastano, é o operador de listrador, operador de jacar. Então vai tendo essas... Segue o mesmo princípio, né? Hoje a gente não tem aí, por exemplo, uma jacar, a gente não tem uma listradora, mas a gente tem grupos que exigem um pouquinho mais, né, do operador. Então o dia a dia, ele é muito dinâmico, né, da liderança, principalmente, de também estar fazendo essa leitura, né, de como é que está o comportamento daquele operador hoje. Ele está feliz, ele está disposto, ele não está, e se não está, ele sabe que ele precisa lá e agir antes mesmo de o impacto acontecer lá na segunda qualidade. Exato. Então ele tem que estar muito mais conectado, muito mais atento, para que a gente trabalhe mais de forma preventiva. E a gente vê que se o líder não fizer isso e deixar as coisas rolarem, né, deixar as coisas acontecer, a gente acaba percebendo que o resultado não é positivo. Exato. Mike, eu preciso te fazer uma pergunta. Hoje o rolo de malha, ele, claro, tem a parte, muitas fazem enfraudado, dependendo da situação, tem enfraudado, que não é todo enrolado. Sim. Ali no tear. Quem define se o rolo vai ter 20 quilos, 22 quilos, 18 quilos? Muita gente me pergunta isso, né? Talvez esteja, né, assistindo esse episódio aí. É o Maicon que define? É a engenharia? É o tamanho do tear? É o cliente que exige? Ou o beneficiamento? Como é que funciona essa definição? Vai ser 18 quilos, vai ser 20 quilos e 22 quilos. Para tentar explicar aí para o nosso público como é que define o tamanho do rolo, assim, o peso dele. Então, hoje nós temos como um padrão de 20 quilos. É um acordo que vem desde a segurança do trabalho, por questões ergonômicas, que passa excelente isso. Pela engenharia. Também é um percentual que a gente consegue trabalhar com uma quebra aceitável. Né? Mas independente se enrolo, se enfraudado, segue o padrão de 20 quilos cravado lá no desenvolvimento do produto pela engenharia já. Né? Por essas características aí que a gente vem falando. Inclusive, já vem, em alguns momentos, veio já uma solicitação de que, mas uma ribana, vamos fazer rolos menores, porque depois lá eu tenho que cortar, tenho que dividir e tudo mais, e vem aquela história.
mas sempre a gente acaba olhando por impacto global do negócio, da organização, né? Principalmente pela questão ergonômica. Isso hoje faz bastante sentido. Perfeito. Eu trabalhei num período dentro da indústria acompanhando, na verdade, à frente de uma equipe também desses estudos de ergonomia, e sei bem o impacto que todo esse transporte, levar o rolo, fazer esse movimento, então acima de 20 quilos já começa a ter algumas complicações nesse sentido. Então a gente não tem que olhar para a operação, para aquele dia ou uma semana, a gente tem que olhar que aquele tecelão, aquele operador, quem vai estar movimentando os rolos, sempre que for ter que fazer isso manualmente, ele olhando para a saúde, né, do funcionário, né, do colaborador, ao longo da vida, que ele, como a gente sempre pensava assim, ele vai se aposentar com uma boa saúde, né, que não seja um rolo de malha que interfira nisso, né? Exato. Não, isso é bem importante, tanto que para os auxiliares, né, eu falo assim, da minha época, quando eu comecei a trabalhar na malharia, eu tinha 15 anos e 61 quilos, então super forte eu, né, e a gente carregava caixa de fio na cabeça, né, não tinha um jacaré, não tinha pallet, era aqueles carrinhos tipo de construção servil, né, a gente falava com as rodas de carrinho de mão, que ficava pesado, ficava difícil, transportava de um galpão ao outro, batia a caixa na cabeça, mas era uma realidade diferente. Hoje nossos auxiliares, eles recebem o fio nos carrinhos espetos, né, que a gente chama, com a quantidade exata, com os cones já desembalados, pronto para colocar lá na máquina, porque o almoxerifado também, né, tem uma estrutura, né, com uma paleteira elétrica, com elevação, para ele não ficar se abaixando, fazendo rotação de tronco, tudo para que ele possa ter, né, uma saúde, né, laboral bem preservada. E isso também nos possibilitou, né, a desenvolver muito mais. Hoje a minha equipe de operação, ela é muito mais feminina do que masculina. É mesmo? Justamente porque a gente conseguiu trazer essas facilidades, essa condição, né? Quando eu cheguei na malharia lá era só homens, né? E aí a gente abriu para as mulheres e fomos mudando a condição de trabalho para favorecer a isso. Não estou dizendo que a mulher aqui ela é mais fraca, muito pelo contrário, né? Tem mulheres lá que são guerreiras, assim, exemplares, né? Deixam meninos aí no chinelo. Não, isso eu tenho acompanhado, hein, gente? É verdade, hein? Olha os homens aí, né? Os tecelões. As tecelãs, elas dão um show, né? Porque a mulher, em geral, ela consegue fazer diversas atividades e muito bem ao mesmo tempo, assim, né? Provado cientificamente, né? Comprovado. Então, isso trouxe para nós, como malharia, uma condição muito melhor de entregas e resultados, de forma a não fazer esse esforço aí na coluna, no corpo, nas pernas, né? Para que trouxesse o máximo de conforto possível, alinhando agilidade, né, com condição, para deixar o operador mais confortável, que esse é o meu desafio como malharia, né? Eu diminuir a rotatividade. Quando a gente fala em operador, a gente sabe que o operador não se forma assim em 1 ou 2 meses. Né? Por mais que a gente já colocou um nível de automação que possibilite essa formação mais rápida, mas a gente não quer rotatividade. Então eu preciso investir em condições de trabalho para que a gente traga aí satisfação e as pessoas estejam tranquilas, né? Fazendo o que estão fazendo na sua operação. Legal. Michael, a gente já está chegando aí aos finalmente, estamos com um tempo bem rápido, avançado, né? Passa rápido, mas uma última pergunta. Então a gente já tem o fio, já fizemos a malha, já revisou, ela está prontinha. Dali da malharia, como é que prepara, para onde vai isso? Qual é o próximo processo aí, no caso de vocês? Certo. Então, quando ela sai do tear, né, a gente precisa fazer a pesagem, né, e o registro no sistema, né, RP, de que antes era fio, pesou, ela virou rolo de malha. Né, e aí ela recebe o cartão, o fusionamento, ela cria uma identidade daquele rolo, um CPF ali naquele rolo. Tudo isso, após produzido, cada tear, né, a malha de cada tear, ela é separada do seu box, né, no seu pallet. Quando fechou aquele pallet, o meu operador ali da área de pesagem, ele retira aquele pallet cheio, ele faz a inspeção com um coletor conectado ao sistema para conferir se todo o rolo realmente ele foi pesado, deu check-in, tudo certo, ele vai para a área de transporte. Dessa área de transporte, então o caminhão ele faz a coleta e vai para o próximo setor, que é o SMC, né? Ou seja, sala de malha crua. E aí lá ele fica armazenado até o PCP fazer a programação para abastecer a tinturaria. Então esse é o fluxo aí, desde a chegada do fio até a saída desse rolo de malha da
da malharia. Legal. Maicon, eu quero te agradecer em nome de toda a equipe da GL, a tua disponibilidade de estar aqui. Trouxe um conteúdo fantástico, com muito domínio, né, na tua área. Gostaria de deixar a palavra aberta, aí se quiser mandar algum recado para a tua equipe, para a galera que nos acompanha aí no episódio, de repente os mais jovens que estão pensando aí no futuro em trabalhar, né, buscar uma carreira dentro de uma malharia. Gostaria de deixar algum recado para o nosso público aí? Fica à vontade, a palavra está aberta para você. André, primeiramente, obrigado aí pelo convite, é um prazer enorme, né, falar de algo que a gente gosta bastante, é o nosso mundo, é o nosso dia a dia, e se eu puder fazer um convite aí para quem não é da área e deseja ingressar, vale a pena. Malharia é um setor onde que você nunca vai ficar entediado, né, quem gosta de desafio, quem gosta de superação, como é o meu caso, vale super a pena. Eu vim, lá no início eu contei, né, eu vim lá do interior, uma pessoa que não sabia se relacionar com pessoas, vim de uma cultura bastante diferente, né, muito dura de se relacionar, sem conhecimento algum, e ao longo dessa jornada no mundo têxtil tive a oportunidade de desenvolver minha parte técnica, de me desenvolver como pessoa, estar à frente de times, hoje muito aberto e conhecendo vários parceiros, e isso trazendo essa conectividade, né, a gente vê o quanto nós precisamos ainda de pessoas engajadas, com vontade, de botar a mão na massa, fazer a coisa acontecer, e espaço tem para isso, né? É uma área, desde a malharia como têxtil, que precisa de muita energia, que precisa de muita vontade ainda para realmente transformar os desafios em resultados. Legal. O Maicon fala com bastante paixão aí, né? Porque realmente eu também sou um apaixonado pela área. Maicon, mais uma vez, muito obrigado. Vocês aí que nos acompanharam nesse episódio até aqui, vou deixar uma dica: compartilhe esse episódio com a tua equipe, com os teus amigos, quem você achar que é muito interessante escutar tudo isso que o Maicon trouxe para nós aqui no dia de hoje. Nos acompanhe aí no próximo episódio. Até o próximo, então. Obrigado.